Agora sim, gravando. Vou começar aqui com a nossa oração. Vamos aí acompanhando. Senhor, gratidão por mais um dia de vida, Pai. Que o Senhor nos colocou aqui de pé, que o Senhor tem um propósito com cada uma de nós aqui, Senhor. Muitas pessoas não têm nem ideia do que está acontecendo, do que o Senhor está fazendo em nossas vidas. E eu já te agradeço, Pai, por toda a transformação que o Senhor está nos gerando, que o Senhor está nos capacitando, que o Senhor está nos mostrando. E apenas com consciência a gente tem a real transformação, Pai. Então, que o Senhor traga hoje consciência para cada uma de nós que estamos aqui no ao vivo, as que irão assistir gravado, Pai. Que nós possamos verdadeiramente nos conectar do Senhor. E assim como o dia de hoje vai dizer sobre as escamas que têm nos impedido de enxergar, trazendo para o mundo espiritual essas escamas que têm nos impedido de enxergar a sua bênção, a sua obra em nossas vidas, os seus projetos para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha desvendar os nossos olhos hoje, Pai, que o Senhor venha tirar essas escamas que têm nos impedido de enxergar toda a sua graça, toda a sua bênção, a nossa real identidade, os projetos lindos, prósperos e abundantes que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Eu já te agradeço por toda a obra, todo o milagre, toda a transformação que o Senhor está nos fazendo, Pai. Amém. Hoje, aqui no devocional, a Camila colocou João 9:25. Mas eu vou ler aqui pela Bíblia um pouquinho antes, porque fala muita coisa aqui hoje. O que ela colocou foi só o finalzinho. Vou ler o finalzinho primeiro. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Agora eu vou ler o completo. João 9. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Nascido. Os seus discípulos perguntaram, Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais dele? Jesus respondeu, ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa do pecado dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou. Isso os discípulos falaram. Aí Jesus responde: Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo, voltou enxergando. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e voltei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. E ele responde: Não sei. E aí vem aqui para a parte do devocional. Queria ler até essa parte e agora para o 25. Então foi do 9 até o 13 e agora para o 25. Por que eu quis ler tudo isso? Para contextualizar.
Eu era cego e agora vejo. Esse é o tema de hoje. E aí nós estamos aqui falando de um capítulo bem dolorido, né? Aliás, eu acredito que esse livro inteiro ele é muito massacrante no sentido de, pelo menos a mim, né? Ele mói de verdade meu orgulho todos os dias. E aí eu tinha uma dificuldade, principalmente no primeira vez que eu fiz ele, porque eu falava, nossa, mas é tudo muito parecido. Ah, qual que é o seu comportamento? O que que te impede de você prosperar? Se você olhar bem, as perguntas elas estão meio que se repetindo. Elas estão assim, tá, o que que eu tô fazendo? O que que falta? O que que eu tenho que fazer agora? O que que eu não tô vendo? Se parar para analisar, é muito repetido. E aí eu quero já te dizer, se você pensou assim como eu, a resposta que eu tenho para você sobre isso é orgulho, tá? E aí o dia de hoje, eu era cego e agora vejo. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Esse cego, ele não pediu para ser curado. Esse cego, ele estava ali pedindo esmola. Primeira chave. Por ele ser cego, por ele ter uma escama nos olhos, ele estava na pobreza, ele estava pedindo esmola. E Deus nos fez para sermos prósperos e abundantes, certo? E ele estava mendigando. A segunda chave. Ele não pede. Deus passa lá e fala assim: Eu vou te curar, para mostrar que Deus é um Deus que cura. Não é pelo pecado dele, não é pelo pecado dos pais, não é pelo. Deus cura. Deus simplesmente te traz salvação, te traz cura. Ele te mostra o caminho dele. E aí, Jesus gospe no chão. Tem alguns lugares que falam que é no chão, outros falam que ele fez uma laminha na mão. Ele fez ali uma lama com o cuspe e um pouquinho de terra e passou nos olhos do cego. Só que daí tem um comando. Vá até o rio lá e lave. E o cara foi e lavou. Ele caminhou até lá e lavou. Então aqui ele obedeceu. Aí vamos lá. Igual aquela história lá da pedra, né? Será que Deus, Jesus ali, com uma forma de Deus, mas em carne na terra, não teria o poder para simplesmente colocar a mão e falar, volte a enxergar? O pecado não é dele, o pecado não é dos pais. É simplesmente para que as pessoas vejam que eu sou Deus, eu posso fazer um milagre. E será que ele precisaria realmente que o cego fosse até o rio para que o milagre fosse 100% concretizado? E aí, o que que eu entendo disso? Mais uma chave: obediência. Deus tá com o milagre aqui, assim, ó. Ele literalmente esfregou na cara do cara lá e falou: vai. E aí você vai alcançar o milagre. E aí eu vou trazer pro dia de agora, da minha vida, né? Porque eu gosto de falar da minha e você vê o que faz sentido para você. E aí essa frase aqui
do cego respondendo para as pessoas que quem foi que fez, mas ele é um mentiroso, porque tinha aquele conflito lá de Jesus é ou não é Deus? Jesus é realmente o Messias ou não? E aí perguntam lá para ele, mas e aí, é ou não é? Foi um milagre ou ele é um charlatão? Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E aí, hoje, principalmente depois do meu último final de semana, do meu real encontro com Deus, uma coisa eu sei. Eu, Thalita, estava completamente cega e agora eu vejo. O dia de hoje não, o tema de hoje não foi nada por acaso. E aí, o que que eu entendi que me cegava? E que é a mesma história da Camila, o orgulho. Então, de novo, a gente vai voltar no orgulho. Nossa, mas eu não sei mais o que achar, eu não sei mais o que colocar. Eu até entendi já que tem orgulho. Tá, será? Será que você estava tão cega como eu que eu estava achando que estava. Ah, eu sei que eu tenho esse orgulho aí. E aí, quando você se reveste desse orgulho, ele literalmente nos cega. Se você ainda não está vivendo uma vida próspera e abundante, que é o que Deus nos prometeu, tem orgulho. Talvez o orgulho de pedir ajuda. Talvez um orgulho de aceitar ajuda. Talvez seja um orgulho de ser arrogante, ser prepotente, de se vitimizar. Eu tenho aqui no em um dos dias que já fala aqui da manifestação do orgulho, né? Arrogância, prepotência, vaidade. Vaidade não é você se cuidar, você ficar bonita, se arrumar. Não, não é isso. Vaidade é você se arrumar para os outros. Vaidade é você se arrumar para mostrar para os outros. É você comprar algo que você não pode para mostrar para alguém. É você gastar mais do que o necessário, ou mesmo que é você não enxergar o seu valor, a sua identidade, mas está se vestindo para se achar, para ser. Zona de conforto, atalho, mentiras. Quantas mentiras você tem contado? E aí quem me conhece sabe, eu odeio mentira. E aí eu fiquei lá, tipo, não, eu não gosto de mentira. Tanto que no meu aqui tá, era para colocar de 0 a 10 as mentiras, eu coloquei 2. Ah, pode ser que de vez em quando eu minta. Tem aquela mentira branca, tem aquela omissão que também é uma mentira. Tudo que não é verdade é mentira. E aí, no, no, na minha experiência do final de semana, eu entendi que eu era muito mentirosa. Mas eu não tô mentindo pros outros. Nem pra mim, Bela. Eu tô mentindo pra Deus. Porque eu estava tão no controle. Já assistiram A Cabana? Sabe naquele momento, se você não assistiu ainda, vá assistir, que esse filme é perfeito. Tem um momento que o cara vira o juiz. E aí Jesus vai mostrar ali pra ele se o que que é ser o juiz. E se ele realmente quer ser esse juiz. Gente, eu era o juiz da minha vida. Eu tava sempre na. Como eu disse antes de ontem, eu não entendia que realmente Deus estava agindo. Tudo tinha que passar pela força dos meus braços. E eu tava ali contando um zilhão de mentiras.
para Deus e para mim mesmo. Por quê? Eu tava com uma escama, com uma venda gigantesca, não permitindo que eu enxergasse esse orgulho todo. E detalhe, para mim tava tudo certo. Meu espiritual, nossa, 9. Então tá 10 que eu ainda não consegui ir lá no monte. Quando eu for no monte, aí tô maluca, né? Voltei de lá arrasada, maluca. Então aqui eu quis trazer o completo para vocês contextualizarem, porque eu não entendia muito de Bíblia, tá? A primeira vez que eu fiz o devocional, eu catava esse versículo e eu lia o negócio todo. Eu ia pro chat GPT, eu ligava para alguns pastores e falava, me explica isso aqui? Tá, mas legal. Agora entendi, agora eu posso falar disso. Então, não sei, como a Bela falou, eu tô nova. Não sei se tem mais alguém que é nova nessa parte do espiritual, da Bíblia, não tem essa afinidade, como eu também não tinha. E não tenho ainda, tá? Muita humildade, tô aprendendo junto com o tempo, cada dia. Então, ler essa frase aqui, ela é linda. Ele respondeu, não sei se ele é pecador, não, ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e não vejo. E agora vejo. Mas é vago. Então, trazendo a história toda, vocês até conhecem, podem até conhecer, porque é uma passagem ali bem comum, né, de falar na igreja, essas coisas assim, do cego. Mas tinha muita coisa para falar dentro, né? Tem muitas ligações. E aí pode ser que caia a ficha aí para alguém. E aí, em que momento que eu vesti essa venda? Isso aqui também é bem importante, porque às vezes a gente nem reconhece. Quando foi que eu virei cega? Porque esse aqui foi um cego de nascença. Nós nascemos uma tela em branco e vai acontecendo situações onde nós vamos sendo completadas. Por uma ferida traumática, por uma situação traumática na minha vida, eu fiz uma promessa. Nunca mais eu vou confiar em ninguém. Ninguém nunca mais vai encostar em mim. Ninguém nunca mais vai me magoar dessa forma. Eu não vou deixar ninguém me acessar de novo. E aí essas promessas foram a armadura do orgulho. Era tudo que precisava pro é a autorização do orgulho. E foi onde eu desconectei de Deus e vesti minha armadura ali poderosa, controladora, mentirosa, arrogante, agressiva, vitimista. E estava com ela até sexta-feira. Com essas vendas, com essa roupa do orgulho até sexta-feira. E como entregar tudo? Cara, tinha mentiras que eu nem sabia que eram mentiras. Não sei se tá ficando claro para vocês, assim, para mim, na minha cabeça tá muito claro, porque foi eu que vivenciei. Mas eu não sei se eu tô conseguindo transmitir tudo isso com palavras para vocês. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Total. Tá sim, Thalita. Tá sim. Acho que Eu, cada um tem o seu processo para entender, né? Então, tá claro, né? E a gente vê pessoas que, por exemplo, você é uma pessoa que está vindo agora, né? Com essa experiência, tudo novo, né? Tá um pouco mais na jornada com a Uhum, gente. Então a gente começa também a ver que quantas coisas a gente está cega, né? E aí agora a gente quer já buscar lá a tal da laminha. total.
Eu vou para Da uma outra- visão de vidas também no retiro espiritual agora em outubro. Aí você está falando, eu falei, Jesus, quem diria, Só, menina, que passava o final de semana bebendo todos os dias? não é? Só vai de coração Mas tá, aberto. tá claro, sim, quando você falou das manifestações do orgulho, acho que até comentei ontem, acho que foi ontem que eu comentei. Camila Vieira, que aqui dentro do livro, ela dá um vídeo no YouTube explicando o que são as manifestações, né, para direcionar a gente marcar. E eu vi esse vídeo, Camila, Thalita, uns 4 meses. E eu toda hora, ele pulsa aqui na minha cabeça, né? Porque a gente age assim por conta das nossas feridas, né? A gente tem que ir no dia a dia, pouquinho a pouquinho, né? E tudo bem também, né? Respeitar o processo, né? Total. E aí, a Camila fala muito assim, que ela recebeu a mensagem do humilha-te, humilha-te, humilha-te. Vai doer, mas eu tô com você, mas você precisa se humilhar, se humilhar, se humilhar. Gente, se humilhar não é ela ir no palco do Método Cis com 10 mil pessoas e falar a história de vida dela. O se humilhar veio antes. O se humilhar é entregar tudo para Deus. É falar, Deus, eu sou nojenta. Eu sou uma mentirosa. Eu sou orgulhosa. Tira isso de mim. Eu não tenho nada para entregar para Deus. Quantas vezes no, no final de semana eu entendi que eu estava fazendo o devocional por orgulho. Ah, eu vou ser a legal. Tô ajudando as pessoas. Não, não. Tem que ser para ele, por ele. Acabou. E quando vier um pedacinho da Thalita, já saiu do. É orgulho, o orgulho entrou. E aí, por isso que é todo dia, por isso que é toda hora, por isso que é humilha-te, humilha-te, humilha-te. E aí eu aprendi o que que seria esse humilha-te, porque até então eu ainda tinha dúvida, como que é esse humilha-te? Gente, eu pedi na sexta-feira de manhã para Deus, falei, Deus, me ensina esse negócio aí de humilha-te, humilha-te, humilha-te. Como eu vou fazer isso de verdade, no caminho certo? Ele, você quer? Toma. Foi assim. E aí, o que eu mais trouxe desse humilha-te é você precisa ser verdadeiro com Deus. Na ministração que elas ensinaram lá a fazer a oração, eu não sabia orar. Eu não sabia como falar com Deus. E aí uma pessoa falou, quem precisar de ajuda, vem aqui na frente, as meninas estão aqui. Na hora que eu cheguei lá, eu falei assim, eu não sei como falar para Deus. É vergonhoso. Eu não sei se eu tenho coragem de abrir meu coração e falar para ele o que eu tô pensando em falar. E aí a moça falou assim: Você falaria para mim? Eu falei: Acho que sim. Ela falou: Deus, ele é o que aguenta tudo. Talvez você iria me magoar. Você falaria o que você tá pensando para uma amiga? Será que ela ia gostar de ouvir? Ela continuaria sendo sua amiga se você falasse os seus pensamentos para ela. Deus já sabe dos seus pensamentos. Talvez sua amiga iria correr de você, não ia te ver nunca mais. Mas Deus tá ali, ele tá só te esperando que você confesse tudo isso. E aí eu falei, eu não consigo ver Deus como meu pai. Entendi isso. Eu falei, então você vai se prostrar e entregar naquele altar para ele tá ali te esperando. Você vai falar isso para ele. Ele só quer que você reconheça ele. Esse é o humilha-te. Ele quer saber o que que você tá guardando, falando, essa parte aqui eu falo, essa aqui
Deixa aqui. Ele quer essa parte do deixa aqui. Ah, isso aqui eu resolvo depois. Essa aqui era a Thalita controladora. Eu fazendo o julgamento. Essa parte eu falo, essa parte não. Então, para mim, fez muita clareza nessa parte do humilha-te. Então, não sei se vocês também têm dúvida como fazer o humilha-te, humilha-te, humilha-te. Cara, é entregar tudo. Entrega tudo. Ajoelha e entrega. Fala, Espírito Santo, você precisa estar aqui. Você está convocado para estar aqui, do meu ladinho, segurando na minha mão. É tipo assim, você trabalha numa empresa, sei que a maioria aqui é o dono da empresa, né? Mas vamos metaforicamente. Você é um CLT, e aí você precisa passar uma ordem pro seu coordenador. E o seu coordenador vai falar lá com o chefe. Daí você fala assim, pro coordenador, você desabafa, fala tudo. Pro chefe, não. Chefe, você fica ali com minhas palavras. Ah, eu não sei se eu vou fazer essa pergunta, não sei se ele vai me responder. Você pergunta, coordenador? Você vê isso? Você resolve? Você me ajuda? Aí, isso aí, quem é o coordenador? Jesus, o Espírito Santo, que tá aqui do seu lado. Você fica ali pensando, trocando umas ideias de vez em quando sozinha. É você e o Espírito Santo. E aí, ele que vai levar tudo para Deus. Só que você tem acesso a Deus. Deus, o Espírito Santo, ele vai sim trazer da forma mais linda, acolhedora para entregar até Deus. Mas você precisa confessar de verdade. Você precisa falar de verdade. Ele tá aqui, ó, segurando na sua mão. Ele só tá te encorajando para você chegar até lá. Foi o que eu entendi, né? Quando eu fui fazer minha oração, tipo, o chefe vai aguentar muita coisa. Às vezes você acha que ele não vai aguentar você. Ah, e se ele me mandar embora? E se ele me der uma advertência? E se não, ele só quer que você seja o mais verdadeiro possível. Talvez pela sua sinceridade, ele vai te promover de cargo. É onde você vai conseguir acessar as suas bênçãos. Fica a dica para oração, ok? Dou o jogo para mim. Fazer a oração aqui do devocional. Mandei foto lá no grupo também. Quem tiver sem quiser acompanhar. Pai nosso, Deus Todo-Poderoso, estou hoje aqui clamando pelo teu toque na minha alma. Vem, Senhor, como tu fizestes com o cego de nascença e abre meus olhos. Dai-me entendimento sobre o que precisa de cura em mim, para que a minha vida seja transformada. Mostra-me, Senhor, tudo que hoje te desagrada e que me impede de acessar a vida de abundância que tu tens para mim. Eu te peço perdão, Deus, por todo o orgulho que ainda existe no meu coração e por todo o mal que tenho feito para mim e para as pessoas que amo por causa do orgulho. Ensina-me, Senhor, a me humilhar diante de ti todos os dias e derramar sobre mim a graça de humildade para que eu e minha vida te agradem. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Deus. E eu te amo e preciso de ti, Espírito Santo. Amém. O exercício de hoje é para você escrever aqui tudo que na sua vida precisa do toque de Jesus para que você possa enxergar a necessidade de mudança e assim ser transformado. Então, abre o coração e fala: Senhor, meu financeiro tá uma merda. Eu não sei nem o que fazer. Meu pilar, filhos, até sexta-feira eu ainda tinha um medo do caramba. Ficou aí falando toda hora, ai, porque na minha visualização, ai, porque quando Deus quiser, historinha ridícula para falar, para disfarçar o orgulho. Enfim,
Da outra vez que eu escrevi filhos, financeiro, saúde, perdão para os pais. Tem uma página para ser escrita. E eu escrevi 4 coisas. E agora cai a ficha de o quanto eu estava, naquele momento ali, sendo orgulhosa. E outra, só enxergava isso. E aí é por nível. Cada dia vai ser um pouquinho a mais que você vai estar mergulhando nesse mundo aí de autoconhecimento. Estamos falando de espiritualidade, trazendo muita consciência aí no lado espiritual. Mas isso também é muito o autoconhecimento. Deus só quer tirar a venda dos nossos olhos para mostrar a nossa real identidade. É com a nossa real identidade que nós acessamos tudo aquilo que Ele quer para nós. Muito bem. Alguém quer compartilhar? Alguém quer falar alguma ficha que caiu? Se tem dificuldade para enxergar, falar o que precisa mudar, sei lá. Tá muito repetitivo os exercícios, assim como eu achava. Compartilhem aí. Eu só queria agradecer, na verdade. Eu venho fazendo o devocional com vocês. Já mudei, né? Antes a minha desculpa era tô correndo com a minha filha, eu tenho que trabalhar, que agora eu tô indo levar ela para a escola. E aí eu vi a necessidade de, não, pera, eu preciso não arrumar uma desculpa e sim fazer o que vai ser bom para mim. E aí eu tô fazendo devocional, eu tô fazendo uma mentoria de plano de carreira e autoconhecimento. Tudo junto, e Deus deu de presente para mim, tudo junto, achando e eu achava que eu não ia conseguir. E aí foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi colocar essas 3 coisas juntos, né? Porque eu tenho terapia, tenho vocês e tenho de uma forma que eu tenho que agradecer todo. Tá cortando para mim. Finalzinho cortou. Eu escutei até a parte que ela estava agradecendo. Oi? Oi, cortou? Agora voltou, pode falar. Ah, tá. Foi até. Não sei até que hora que vocês ouviram. Parte que está sendo muito bom ter juntado tudo que você está Sinalzinhos. sendo muito grato. Isso, é exatamente isso. Então, para mim, está sendo uma transformação. Então, não está sendo repetitivo, não. Cada dia eu tô aprendendo uma coisa, apesar de ser parecido ou de refletir. O orgulho é uma das coisas que eu precisava muito enxergar em mim. E eu venho enxergando todos os dias. Então, eu queria agradecer de verdade. Que bom. Estamos juntos aí para ser transformado. Deus, ele só dá aquilo que nós conseguimos carregar, viu? Por mais pesado que esteja, cada dia aprendendo a moer mais o orgulho. É isso. Eu acredito que ele permita que aconteçam as coisas assim nas nossas vidas para que nós aprendemos com isso, gere a nossa transformação e depois que a gente passe isso para frente, ajude alguém, alguma coisa assim, né? Que eu, pelo menos eu acredito que Deus é um Deus de amor, é um Deus de cuidado, né? É aquele pai que não tem nada a ver com o nosso pai terreno. Eu não consegui enxergar Deus como o meu pai porque, sei lá, eu tinha mágoas do meu pai. Meu pai foi um pai que mora casado com a minha mãe até hoje, mas ele sempre foi muito ausente dentro daquilo que eu gostaria. A linguagem de amor é tempo de qualidade. Meu pai trabalhou muito, meu pai não deixou faltar nada, mas não teve olho no olho, não teve abraço, beijo, validação. Então, como que eu vou falar? Eu não tive isso do meu pai, essa é a referência que eu tenho de pai, mas Deus também é meu pai. Será que eu vou conseguir enxergar que ele é um Deus realmente de amor?
Como que Deus vai me dar um tempo de qualidade? Enfim, ele é mais perfeito do que nós imaginamos, né? Lindas e ricas, muito obrigada pelo dia de hoje. Até amanhã. Amanhã tem Obrigada a você, mais. Thalita. Nada. E vão compartilhando, tá, Lita? Ainda tô com dúvida, chama, gente, Ana, manda no grupo, chama no particular. Cara, não sei nem como orar, talvez. Eu já pensei isso várias vezes, tá? Não sei nem como orar para falar Thalita, tudo isso para Deus. eu quero compartilhar uma história também sobre oração que eu sempre achei. Bom dia, meninas. Primeiro que eu não tinha falado ainda. Obrigada. Eu sempre tive, não é medo de orar, mas eu sempre falava assim: Deus sabe o que tem no meu coração. Eu não preciso pedir, porque parece que eu sou ingrata. Então, assim, o que ele quiser me dar, tá tudo bem, porque ele sabe as coisas que eu quero. E eu não tinha essa coragem de orar pedindo mesmo. E algumas pessoas falavam isso para mim, eu falava, ai, nada a ver, nada a ver. Deus nunca me deixou faltar nada e tá tudo certo, e ele sabe o que eu preciso e tudo mais. E eu nunca tive essa coragem. E aí eu comecei a ler um livro do Cash Luna, Não é por Vista, que por sinal é muito bom. E tem um capítulo que ele fala sobre isso, que Deus é nosso pai. Ele não é o nosso patrão, sabe? Para a gente ficar ali pedindo só desculpa. Não, ele quer ouvir o que a gente quer, ele quer ouvir o que a gente precisa, ele quer que a gente fale com ele, né? Que na oração do Pai Nosso tem para que a gente peça também. E aí, lendo esse livro, foi a primeira vez que eu consegui fazer uma oração pedindo assim muita coisa. E é muito diferente, é muito transformador, assim, quando a gente consegue botar para fora, quando a gente consegue entender isso e ser diferente. Eu queria compartilhar essa história porque eu vejo que não sou só eu hoje, né? Quando a gente conversa com algumas pessoas, até mesmo você, a gente consegue perceber o quanto cada um tem o seu jeitinho e pode melhorar. Por isso que eu quis compartilhar essa história da oração. Muito obrigada, Andressa. E é literalmente isso, né? É abrir o coração e entregar tudo, gente. Mas o meu tudo, não vou conseguir falar, tipo assim, eu entrego, ai, Senhor, obrigado, Senhor, me deu a oportunidade de fazer o devocional. Não é só coisa bonitinha, gente, é a zoada também. É aquilo que você não tem nem coragem, é isso que é para você entregar. Deus está esperando isso. Isso é o humilha-te, isso é o se arrepender. Senhor, eu errei, eu pequei, fui grosseira hoje, eu fui ridícula, eu menti. É isso que ele quer, né? Me ajuda. Eu não consigo fazer isso sozinha. Me ajuda, pelo amor de Deus. Pelo seu amor. Tipo isso. Obrigada, gente, por compartilhar. Muito obrigada. Um beijo no coração. Até amanhã. Beijo, meninas. Ótimo dia para vocês. Obrigada, vocês também. Beijo, bom dia. Alegria, alegria, Beijo. alegria. Beijo, meus amores. Beijo, tá? Debbie, vai pegar seu Nossa, sono, a amiga, Debbie. tá? A Debbie fazendo uma inveja aqui pra gente. Olha só o Tá cafezão mesmo, tá aí de mesmo. Ah, a dia. Deb está em Que Sauípe, delícia. Ai, que Kerma. delícia. Que gostoso. E a gente passando Parabéns. frio. Beijo. Ai, que Fiquem com gostoso. Deus. Parabéns, viu? Bom Obrigado. descanso Tchau, aí. Descansa linda. bastante. Aproveita muito. Beijo. Tchau, tchau.